Bom dia, senhores. Presidente Inácio Arruda. Eu, como relator dessa matéria, um projeto, como todos já sabem, do senador Crivella, que conhece profundamente o assunto, Às vezes nós pegamos alguma coisa para relatar aqui que não é bem a nossa área, por isso a importância dessas audiências públicas. O que eu queria dizer para vocês é que o meu relatório já está concluído, ouvi todas as pessoas que me procuraram, todos os interessados, e foi baseado nessas conversas que tive com aquelas pessoas que me procuraram, que nós fizemos esse relatório. Obviamente, eu estou sempre aberto a modificá-lo, se eu for convencido pelos senhores que são realmente os que entendem disso. Nós, parlamentares, fazemos as leis, mas os especialistas em cada assunto é vocês. Eu costumo brincar que eu entendo mais ou menos de futebol, Inácio? Porque isso eu fiquei como presidente do Cruzeiro por 17 anos e acabei aprendendo. O resto nós temos que aprender. Aqui eu estou para aprender com vocês que são da área, e ouvindo, obviamente, cada um de vocês é que a gente faz o nosso relatório, presidente José Tadeu? Eu gostaria de ouvir do senhor José Tadeu o seguinte: quais os custos estimados para o proprietário por cada vistoria? E em que dados vocês baseiam essas estimativas? Porque nós temos a preocupação também, obviamente, de não fazer uma coisa que onerasse demais para os proprietários desses imóveis. Então, nós temos que fazer uma coisa de bom senso, uma coisa palpável, uma coisa cabível. Obviamente, o que motivou o senador Crivella a criar esse projeto, além de engenheiro que ele foi aquele acidente no Rio de Janeiro, onde caiu um edifício de mais de 10 andares, me parece. Curiosamente, eu estava no Rio naquela oportunidade, e depois disso aconteceram várias tragédias que vêm se ocorrendo ao longo dos anos. Eu acho que alguma coisa nós temos que realmente fazer, mas eu tenho também essa preocupação de não criar nada que seja economicamente inviável. Então, por que dessa pergunta? E também, quais os intervalos que seria o ideal, tecnicamente recomendáveis? O que nós colocamos no nosso relatório é tecnicamente o mais recomendável? E nossa preocupação maior é buscar uma solução ao mesmo tempo, que seja segura e economicamente viável. Por que dessas duas perguntas? Se algum dos senhores, obviamente, quiserem se manifestar também sobre o tema, não vou fazer... Estou fazendo primeiro para o José Tadeu, mas eu estou aqui para ouvi-los e aprender. Pela ordem, presidente. Não há exatamente uma relação de hierárquica na mesa entre os convidados, mas ficou para a última intervenção da mesa o senhor Armin Brau, propositalmente, porque está ligado exatamente à questão da defesa civil do nosso país. E a intervenção do Zezé Perrella é exatamente para que o relator já pudesse colocar qual é a sua preocupação central. Exato. Para que a gente pudesse, então, sobre ela, dar já uma opinião. E nós vamos, sem prejuízo, senadora Ana Amélia, do nosso debate, passar a palavra para o Brau. Em seguida, voltamos para... Eu queria pedir licença ao senhor presidente. Tá bem. É que aqui é uma explicação breve para todos. Simultaneamente, nós estamos em 3 comissões. E quase todos nós somos membros das 3. É por isso que eu me desculpo também de ter chegado atrasado. E eu tenho um projeto meu agora sendo discutido na Comissão de Expostos, que eu sou o autor. Também na audiência pública, tudo ao mesmo tempo. Lá para poder esperar eu só queria primeiro agradecer, presidente, porque a Comissão de Educação e o Júlio Linhares, que é o secretário executivo, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação e tem que presidir uma audiência pública tão relevante quanto essa. Eu queria só agradecer à presidência, ao senador Valadares, porque eu fiz o pedido para estar aqui o nosso conterrâneo Moacir Schuster, do Secov, do Rio Grande do Sul, e ao Marcelo Oliveira de Lima, do Sprinkle, do Brasil, e agradecer também o CONF e todos os órgãos que vieram aqui presentes, que foram requeridos pelo relator, senador Zezé Perrella, tem ótimas mãos. E pela primeira vez eu vejo um projeto que tem, eu diria, unanimidade do acolhimento favorável, com alguns ajustes, o que é prático da questão
democrática, sobre o problema do prazo, que o Secov lembra que tem que regular, e fico feliz também que o presidente do CONFIA tenha se preocupado com a questão do encargo para os municípios, porque eu, como sou uma senadora municipalista, tenho essa preocupação. Nós estamos sufocando, e enquanto não houver essa repartição aí dos recursos do Pacto Federativo, nós vamos ter alguns problemas na execução disso. Então, o aperfeiçoamento, tenho certeza, não só a excelência do projeto do senador Marcelo Crivella, porque é um especialista, é um engenheiro, e também todo esse tema passa por uma questão que o Rio Grande do Sul viveu, todos os senhores acompanharam, que foi a tragédia da Boate Kiss, e que tem a ver com a inspeção das edificações. Então, eu queria cumprimentar o senador Perrella, obrigada, presidente, cumprimentar todos os senhores, agradecer a presença e lamentar profundamente, porque nós aqui aprendemos sempre. Essas audiências são uma verdadeira aula para todos nós. E eu tenho que presidir na Comissão de Educação, queria pedir ao nosso secretário nacional de Defesa Civil que entendesse as razões de força maior em relação a isso. Mas parabéns e obrigada, caro presidente Inácio Arruda. Cumprimento Vossa Excelência por ter permitido que não só os senadores e o nosso relator pudessem ter a oportunidade desse debate, mas, sobretudo, a população que nos acompanha também vai ficar conhecendo e tendo uma opinião melhor sobre o que nós estamos deliberando do ponto de vista da nova legislação para proteger todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e passo já a palavra para o nosso convidado, Armin. É Armin Brau, a pronúncia é essa mesmo, Armin? Tem a palavra. Muito obrigado, senador Inácio Arruda, em nome do qual cumprimento os demais senadoras, senadores presentes, componentes da mesa, senhoras e senhores. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, louvar a iniciativa de trazer esse tema à discussão. A gente vê que no tema que tange tudo que gira em torno de acidentes e desastres no Brasil, a gente vem evoluindo bastante. E nosso objetivo aqui é trazer uma pequena contribuição, prometo que serei breve, do ponto de vista da defesa civil e da gestão de risco de desastre, da redução de risco de desastre, da proteção civil a esse tema. E podemos fazer isso porque, além de a Defesa Civil Nacional ser o órgão que trata desse tema a nível do governo federal, também é o órgão central do Sistema Nacional de Defesa Civil. Sistema Nacional de Defesa Civil esse que tem base nas organizações federais, estaduais e municipais de defesa civil. E é em torno do que é a defesa civil do município que nós vamos concentrar rapidamente a nossa fala. E o mais importante de tudo desse projeto é que ele foca a prevenção, como foi dito pelo Dr. José Tadeu da Silva e pelos demais que puderam ter uso da palavra aqui na mesa, a importância de se tratar situações como essa muito antes do que ela possa acontecer. Esse desastre em si, o colapso de estrutura, é um desastre relacionado, inclusive, na nossa codificação brasileira de desastres, codificado como colapso de edificações, como desastre de origem tecnológica. Então, não há por que não tratarmos desse tema e podemos contribuir com isso. Um grande ponto, um importante ponto que foi citado aqui é o envolvimento das prefeituras. Como se envolver ou se envolver as prefeituras com isso. Nós temos uma certeza de que precisamos envolver os governos municipais. Um importante órgão a ser envolvido a nível municipal são as coordenadorias municipais de defesa civil. No entanto, no que eu falei agora há pouco, do que é o nosso Sistema Nacional de Defesa Civil, nós temos um órgão nacional, um órgão do governo federal bem estruturado, que é a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Nós temos estados com suas defesas civis bem estruturadas, às quais se ligam ainda outras organizações, tais quais corpos de bombeiros, polícias militares, órgãos ambientais em toda a gestão de risco de desastre em âmbito estadual. No entanto, no município ainda temos um grande caminho a ser trilhado, que é a estruturação dos nossos órgãos municipais de defesa civil. Esses órgãos municipais são aqueles responsáveis por fazer os planos municipais, os planos diretores de defesa civil, os planos de contingência para intervenção em desastres, e são aquelas autoridades, são aquelas pessoas que subsidiam o prefeito e as demais autoridades do município a tomarem as medidas necessárias, seja para prevenção, para preparação antes do desastre, seja para resposta e para reconstrução após um desastre ocorrido. Medidas essas que objetivam principalmente a salvaguarda de pessoas e de bens. Então, quando a gente discute esse tema, nós sabemos, por exemplo, como foi citado aqui, um problema com uma marquise, que comumente acontece
nas nossas cidades brasileiras, ou o mais grave, um colapso de edificação, isso tudo sempre cai, a gestão disso tudo, seja quando se observa um ponto crítico que caracteriza um possível colapso de estrutura, a evacuação disso, a intervenção, todo o trabalho que é feito após essa identificação cai no colo de um coordenador municipal de defesa civil, que é ligado a uma prefeitura municipal, que muitas vezes não tem uma estrutura que lhe permita fazer um bom trabalho. E a ele são decisões muito importantes que estão relacionadas a esse coordenador. Decisões onde ele tem, em pouco tempo, que decidir o que fazer, se evacua ou não uma edificação. E o que está relacionado a isso é a vida de pessoas. Então, sob a responsabilidade desse coordenador municipal, que tem pouca estrutura para trabalhar, está a prevenção de vidas humanas. E isso é muito importante, não só por esse aspecto, em se tratar o colapso de estruturas, mas por todos os aspectos que nós já vemos investindo esforços no Brasil, é necessário que haja uma conscientização da importância desse tema. Além do envolvimento da organização, do fortalecimento e envolvimento das defesas civis do município nesse tema, é importante também que se envolvam outras organizações que já tratam esse tema, como, por exemplo, já foi citado aqui, os corpos de bombeiros. Os corpos de bombeiros também têm um papel importante, tanto na vistoria, no que tange a prevenção contra incêndio e pânico, tanto quando você tem um incêndio, e incêndios eles tendem a trazer danos a estruturas. Então, durante as atividades de combate e após o sinistro, também é importante observar o envolvimento dessas organizações, são os corpos de bombeiros. Ou seja, além de se tratar esse tema, colapso de estruturas, de maneira isolada, linkar esse tema do colapso de estruturas relacionado a incêndios, relacionados a escorregamentos de terra, por exemplo, a áreas não edificantes, a áreas de inundação e assim por diante. E o mais importante, nós temos que, isso é uma máxima da Defesa Civil, nós costumamos dizer, e muitas vezes essa coisa vira chavão e passa até despercebido. Nós costumamos dizer que Defesa Civil, que Proteção Civil somos todos nós. Tudo que envolve a gestão de riscos de desastre, ela tem uma responsabilidade governamental. Então, nós, como agentes públicos, agentes de governo, temos obrigação de fazer o nosso trabalho bem feito, sabedores de que nas nossas mãos estão vidas humanas. É envolvida a sociedade, e aqui um bom exemplo disso, através dos conselhos que estão aqui presentes, das empresas que estão aqui presentes, da imprensa, das associações, dos diversos órgãos que podem auxiliar com isso, e o cidadão. O cidadão é um elemento muito importante. Nós, no Brasil, temos um sério problema no nosso cidadão, que é a falta de percepção de risco. O cidadão ele tem dificuldades de enxergar o risco ao qual ele está exposto. E nós, como agentes públicos, temos a obrigação de abrir os olhos desse cidadão quanto a isso. E você dando oportunidade ao cidadão de, por exemplo, em caso de colapso de estruturas, muitos danos, muitos indicativos de que pode haver um colapso de estrutura, eles podem ser observados pelos usuários de uma edificação. Então, dá a oportunidade desse usuário falar, se comunicar e mostrar às autoridades pequenos elementos que podem, no futuro, vir a causar um colapso de estrutura, é muito importante. Então, assim como na Defesa Civil, nesse tema, nós também temos que envolver o cidadão. Já temos o governo envolvido, já temos a sociedade, um grande envolvimento, e temos que buscar envolver o cidadão nesse tema de forma a ele contribuir na sua própria salvaguarda. Esperamos ter contribuído aqui para o início do debate e estamos ficamos no aguardo de possíveis questionamentos e contribuições que possamos fazer para o debate. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns à comissão. Eu agradeço a Vossa Excelência. Queria indagar novamente do senador Perrella se ele tem mais alguma observação a fazer. Se não, vamos para a mesa, já para que cada um possa dar a sua opinião sobre os aspectos que o senhor levantou inicialmente. Ok, só apenas essas perguntas mesmo, acho que são mais relevantes, né? É o que eu gostaria de... Mas, mais uma vez, digo, qualquer um dos senhores que quiser apresentar alguma solução, se a gente achar... Pode me procurar depois no meu gabinete. Eu estou disposto, de repente, a modificar o relatório e algumas coisas que a gente entender que tem que ser modificada. Né? Obrigado, presidente.
Bem, então vamos fazer aqui uma rodada mais simples, num prazo de tempo menor, tá certo? Acho que 3 a 5 minutos para cada um, acho que é o suficiente, não é verdade? Então vamos começar pelo nosso colega que já se manifestou imediatamente, na verdade, Moacir, presidente da Secov Rio Grande do Sul. Secov Rio Grande do Sul. Quer falar por 3 minutos? Ok. Acho que é suficiente. Ok, obrigado, senador. Só queria fazer 2 reparos. A primeira é me permitir muito respeitosamente discordar do presidente do CONFEA no que tange a que, digamos, o próprio conselho dos engenheiros possa fiscalizar, digamos, fábricas, condomínios, esse tipo de coisa. Porque nós entendemos, viu, senador Perella, que eu acho que cada setor no seu ramo. Eu acho que, por exemplo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia tem que registrar e fiscalizar o trabalho de seus profissionais que estão sob sua bandeira. Agora, no momento em que eles passarem a fiscalizar também o resto da sociedade, me parece que fica inadequado, me parece que fica uma posição corporativa para fazer um trabalho que é público. Eu mencionei na minha fala, o senhor não estava aí ainda, mas mencionei que o nosso entendimento é de que as prefeituras realmente, como disse a senadora Ana Amélia, realmente já tem muitos encargos. No entanto, nós entendemos que certas coisas não têm como escapar da mão pública. É o caso, por exemplo, do controle da realização das lites, esse laudo. Então, a nossa posição era de que a Prefeitura, e inclusive lá em Porto Alegre estamos negociando nesse sentido, já temos, de certa forma, um consenso, de que a Prefeitura simplesmente arquive os laudos devidamente assinados por profissionais habilitados, ou seja, engenheiros e arquitetos, peritos que são registrados no CREA e no CAL, né? Eles são registrados, etc. E o município os arquiva e mantém um controle por data da renovação daquela lite, que se é daqui 5 anos e daqui por diante. O laudo menciona que existem reparos a fazer, o engenheiro vai dizer no laudo quanto tempo há necessidade para fazer aqueles reparos, a Prefeitura, então, controla aquele prazo e, se não recebe o laudo de conclusão, toma essa providência. Eu devo lhe dizer, senador, que vou me permitir, atendendo a sua gentileza de estar aberto à nossa sugestão, que vou formalizar, inclusive, essa nossa sugestão para que o senhor possa avaliar adequadamente esse tipo de coisa. E o segundo reparo, eu voltaria a mencionar o seguinte: nós nos aliamos ao que falou o nosso colega do Secov São Paulo, que explicou aqui os seus prazos, mas eu queria dizer, senador, que nós gostamos muito mais dos prazos que o senhor mencionou no seu primeiro substitutivo, aquele que o senhor fez em fevereiro, que era um pouco mais ameno, porque o segundo, que foi feito em maio, que é o que está valendo, ele aperta muito os prazos, especialmente lá adiante, porque, veja bem, quando chega o momento de fazer anualmente um laudo, de alguma forma ele acaba meio que banalizado, até porque um prédio ele não deteriora de uma hora para outra. Até porque, veja bem, se o laudo foi feito hoje num prédio, dificilmente daqui a um ano ele estará totalmente, estará com uma deterioração tão forte. Então, nós acreditamos que esses prédios de mais de 60 anos, de 2 em 2 anos, estarão muito bem servidos. 2 em 2 anos até porque muitos reparos podem levar, sei lá, às vezes 6 meses. Porque num condomínio, por exemplo, que é a nossa preocupação, vejam que existe necessidade, primeiro, de arrecadar o dinheiro para pagar aquela despesa. E depois, então, fazer a execução. Muitas vezes pode levar até 1 ano isso aí. E aí, de repente, tem que fazer outro laudo. É uma coisa que não teria. E, de outro lado, eu também gostaria de mencionar, e aqui me valendo do Dr. José Tadeu da Silva, de que só a atualização desses laudos no Brasil
vai dar um trabalho colossal, porque haja engenheiro e arquiteto para fazer tudo isso, não é mesmo? E depois, então, quando a coisa entrar na engrenagem, que as coisas serão feitas ao longo dos anos, sim, acho, então, por isso é um motivo, viu, senador, que a iniciativa aqui dos senhores é muito interessante, é muito oportuna, e acredito que a fisionomia da manutenção das edificações do Brasil serão modificadas a partir desse interesse que toda a sociedade está localizando nesse problema. Obrigado, senador. Agradeço ao nosso convidado, Moacir Schuster, é assim o nome? Exatamente. Schuster. E vamos passar aqui para o Marcelo Olivieri de Lima, diretor-geral do Instituto Sprinkler do Brasil. É Sprinkler ou Sprinkler? Sprinkler. Sprinkler do Brasil. O senhor tem a palavra por 3 minutos. Tá, muito obrigado. Em cima do que o presidente Secovi acabou de falar, a respeito dos prazos, eu volto àquela posição inicial que eu apresentei. Cada sistema predial tem que ser tratado de uma maneira diferente. Eles não podem ser tratados todos de uma maneira só. Da mesma maneira que realmente não se espera que a estrutura do prédio vá deteriorar de um ano para o outro, depois que ela foi inspecionada e constatada que está em boas condições, as condições de um sistema de incêndio pode realmente estar completamente diferente em 3 ou 6 meses depois. Só para lembrar, antigamente, há muitos anos atrás, isso talvez lá pelos anos 70, início dos anos 80, quando sistemas de incêndio davam um desconto muito grande em termos de prêmio de seguro, as seguradoras obrigavam cada segurado a ser inspecionado dessa maneira, assim, como está sendo proposto aqui, por um profissional independente que ia gerar um laudo a cada 3 meses. Era a maneira como as seguradoras se garantiam para saber se o sistema continuava em funcionamento ainda durante o ano. Então, obviamente, a gente não pode falar aqui de um sistema de inspeção de 3 meses, mas também quando se trata da área de incêndio. Se a gente pensar de inspeções a cada 3 anos, é extremamente grande esse prazo e realmente ele seria mais um custo do que uma vantagem para o proprietário do edifício. A gente já chega até aquele ponto de considerar que inspeções com esse tipo de frequência talvez nem valha a pena, nem valham o custo para o proprietário, porque não vão indicar muita coisa, então que seja até eliminado do projeto. Eu falo isso porque eu sempre digo que na questão de proteção contra incêndio no Brasil hoje em dia, apesar da Boate Kiss, apesar do Hotel de São Bernardo de anteontem, apesar dos múltiplos incêndios que acontecem todos os dias, felizmente, sem vítimas em número grande, existe uma situação que eu chamo aqui no Brasil de me engana que eu gosto. O proprietário, muitas vezes, grande número de vezes, ele simplesmente se satisfaz em ter um laudo que diga que ele está de acordo com a legislação. Né? Muitas vezes existe um conflito de interesse muito grande no Brasil inteiro. Os profissionais que estão fazendo os projetos de incêndio são os mesmos profissionais que aprovam esse projeto de incêndio. Então, a gente não tem muita confiança mais sobre o que está sendo instalado e se é realmente aquilo que se necessita. O sistema de AVCB dos corpos de bombeiro, ele deveria ser um sistema que garantisse a qualidade das instalações de segurança contra incêndio, mas infelizmente não funcionam. O AVCB é dado no momento em que para que o prédio tenha um habite-se e depois, se não for provocado pelo proprietário, ele pode passar 10 anos sem ter um novo AVCB emitido, porque ele é sempre emitido, ele é sempre provocado pelo proprietário e não pela autoridade. Por isso o projeto é extremamente importante, a gente acha, novamente, levando em conta essa questão dos prazos, porque, particularmente nesse caso da questão de incêndio, a frequência que está sendo proposta no projeto, a gente acha que é um pouco maior do que seria adequada para esse tipo de sistema. Mas eu parabenizo
os envolvidos no projeto, porque realmente é algo que é necessário e damos todo o apoio, sem dúvida. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença e também a contribuição que o senhor está oferecendo aqui à nossa comissão, na presença do nosso relator, que vai instruir o seu parecer, acho que com as observações que os senhores estão propondo. Então, concedo a palavra também por 3 minutos ao senhor Carlos Alberto de Moraes Borges, membro da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, e vice-presidente do Secov São Paulo. Ok. Que representa o presidente também da CEBIC, Paulo Safadi Simão. Tá bom. Obrigado, senador Inácio, senador Zezé Perrella. Bem, eu queria mais uma vez realçar também o apoio da CEBIC e do Secov. Nós também consideramos as inspeções periódicas como um importante instrumento para mitigar os riscos. Agora, acho que a gente tem que fazer uma separação importante. A engenharia está cada vez mais complexa, os empreendimentos estão cada vez contemplando sistemas que têm necessidades de intervenção e de manutenção muito diferentes. Então, obviamente, a estrutura, eu posso fazer um acompanhamento visual ao longo do tempo, sem nenhuma intervenção, e que vai me sinalizar se eu preciso fazer alguma coisa, e um sistema de combate a incêndio sofisticado, por exemplo, com sprinkler, exige uma contratação de uma empresa, uma manutenção periódica, com prazos muito menores. Então, uma coisa é a manutenção corretiva e preventiva, que tem que ser feita no primeiro dia que o empreendimento é entregue. E existe uma norma técnica, como eu citei, o senhor não estava presente, que é a 5674, que diz claramente, ela é universal, ela dá a lição de casa, dá o caminho de como cada empreendimento deve elaborar um programa de manutenção preventiva e corretiva, e aí vão ter atividades que envolvem treinamentos internos, o próprio zelador, funcionário do prédio pode fazer, e em casos mais complexos, a contratação de empresas e com periodicidades diferentes. Agora, qual que é o objetivo do laudo, do LIT? É eliminar riscos à pessoa humana, especialmente. Foi comentado também aqui, eu citei, alguns colegas fizeram comentários sobre a analogia com o ser humano. Quer dizer, não adianta a gente ir no médico, ele nos pedir para fazer um check-up completíssimo a cada 5 anos, e nesse período entre um check-up e outro a gente não dormir direito, não comer direito, não fazer esporte, ficar estressado, não resolve. O que a gente quer é bons hábitos. E o check-up, assim como o laudo, é um instrumento para induzir bons hábitos. Então, o objetivo dos bons hábitos é implantar a cultura de manutenção preventiva e preventiva, e já existem normas feitas recentemente e muito completas que orientam claramente como fazer isso, que a gente está sugerindo que sejam referenciadas no projeto. Agora, o laudo em si, se a gente quiser fazer um laudo, eu acho que é muito importante a sua colocação, senador, no sentido do custo do laudo, daquilo que é possível fazer realmente, porque a gente tem que equilibrar o objetivo de reduzir os riscos com o custo. Então, se nós quiséssemos comparar nesse laudo, se a manutenção está perfeita ou se não há risco nenhum, ficaria muito caro. Que teríamos que fazer auditorias em projeto, checar se a execução foi bem feita, verificar muito completamente, fazer ensaios, não dá. Então, se o laudo, que é uma coisa, a intervenção é outra, se focasse na mitigação, na verificação se existem riscos às pessoas, e isso é perfeitamente possível através de inspeção visual, da checagem do cumprimento da manutenção e no apontamento de riscos, e até num caso de coisas maiores, de comunicação aos órgãos públicos de que não está sendo feito, eu acho que seria um papel até do responsável, nós conseguiríamos atingir o nosso objetivo, porque talvez seja um direito dos condomínios, dos moradores, não fazerem a manutenção perfeita, porque ela talvez envolva um investimento maior, mas, por outro lado, não é direito deles não fazer aquilo que envolva risco à pessoa humana. Então, acho que a gente tem que separar. Uma coisa são as intervenções periódicas, que envolvem complexidades diferentes, concordo perfeitamente aqui com o colega, prazos diferentes e que tem que estar no programa de manutenção corretiva e preventiva, que já prevê inspeções. E outra coisa é uma lei que obriga inspeções periódicas, A gente está sugerindo a primeira a cada 10 anos, a partir daí a cada 5 anos e talvez a partir de 30 anos
com prazos menores. Esse laudo teria por objetivo, como sociedade, como papel aqui da Casa das Leis, de realmente eliminar o risco ao ser humano e evitar que acidentes como os que aconteceram agora, realmente, que nós não queremos que isso nunca mais aconteça. Mas eu acho que a gente precisa separar um pouquinho, eu insisto nisso, a questão da cultura de manutenção preventiva, que são os bons hábitos, e que a gente tem que implantar, e já existem normas que, se forem obedecidas, fazem isso acontecer, e o laudo em si, que tem um objetivo talvez um pouco maior, que é, pelo menos, levar no nível mínimo adequado para que não haja um risco ao ser humano esse processo de inspeções periódicas, né? Nós também, senador, vamos tomar a liberdade de encaminhar e procurar o seu gabinete e detalhar essas sugestões aqui. Muito obrigado. Agradeço as observações de nosso representante aqui do CEBIC e também do Secov de São Paulo. O senhor Carlos Alberto de Moraes Borges, são contribuições importantes que com certeza o relator vai agregar ao seu substitutivo, à sua proposta, que deverá ser apresentada na audiência seguinte da comissão. Presidente, eu estou com um projeto ali na Comissão de Esportes. Eles estão destruindo o meu projeto lá. Eu acho que a minha intervenção lá se faz necessária neste momento. É um projeto que obriga os clubes de futebol a fazer seguro para os seus atletas. Como lá só tem dirigentes de clubes que são contrários, né? Acho que, se me permite, eu teria que dar uma passada lá. Eu estou com a minha assessoria aqui também, que vai se inteirar de tudo. E, mais uma vez, eu digo, estou aberto a sugestões, não é? Desde que a gente seja convencido. Vocês me desculpem, mas, infelizmente, eu vou ter que me retirar. Senador, não se preocupe. Está tudo devidamente gravado e Vossa Excelência será informado de todas as questões aqui examinadas para instruir o seu relatório. Uma discussão que nós estamos sempre tendo aqui, né, presidente? Infelizmente, a gente às vezes participa de 2, 3 comissões ao mesmo tempo. Eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, convidei o presidente, o ministro das Comunicações, para fazer uma palestra para a gente, juntamente com o presidente da Anatel. Infelizmente, nós não tivemos nem condição de quórum para ouvir o presidente da Anatel e tivemos que postergar essa reunião para frente. Nós estamos com esse problema aqui, as comissões acontecem sempre no mesmo horário. Mas eu acho que o mais importante do que isso, qualquer sugestão que vocês tenham, por favor, me procure no gabinete, ou me encaminhe essas sugestões. Eu estou apto ainda a rever alguma coisa do meu relatório, desde que a gente seja convencido. Não é do mais, vocês me desculpem também, aqueles oradores que falaram antes de eu chegar, mas, como o presidente Inácio colocou, né, nós temos as nossas taquígrafos e o pessoal sempre é atento. Tudo que foi falado aqui vai ser devidamente aproveitado, tá? Um abraço a vocês.